Então vamos neste momento respirar profundamente, asserenando as nossas energias e vamos juntos buscar elevar o pensamento a Deus e rogar a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos, a sua proteção, agradecendo infinitamente por mais um dia de vida, em que estivemos com saúde, que podemos realizar o nosso trabalho e que, graças a Deus, temos a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, reunidos em Teu nome, em busca de conhecimento, em busca de boas energias e boas vibrações. Pai de infinita bondade, rogamos, Senhor, a sua proteção aos nossos familiares, ao nosso trabalho de todo dia, aos nossos filhos. E pedimos também as suas bênçãos durante toda a semana e que possamos ter saúde, serenidade para levantar todos os dias e seguir a nossa missão aqui na Terra. Agradecemos, Senhor, por tudo, nos ampare hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Então, dando continuidade na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Item 8, Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana organizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar
aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos nós. Neste momento, nós temos a felicidade de estarmos aqui junto de nós, o nosso irmão Cleomar Barros, e veio aqui nos dar esse prazer de falar sobre a obediência e resignação. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar nessa casa cheia de tanta energia boa. Eu passei para conhecer a casa toda antes e senti assim uma vibração maravilhosa. E eu tenho certeza que cada um de vocês coloca um pedaço da sua energia nesse espaço físico, trazendo aqui os bons magnetismos espirituais dos mentores e dos espíritos que trabalham nessa casa. Então, de parabéns vocês por frequentarem, por auxiliarem a Valéria, o André, o Fábio e os outros que dirigem esse trabalho material e que faz... Posso tirar a máscara? E que faz essa casa ser exatamente o que ela é. Agradeço ao Fábio e a vocês pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco desses momentos. Eu faço palestra em algumas casas aqui em Goiânia, em umas. Nesta casa é a primeira vez, é tão perto aqui de onde eu moro, mas a gente não tinha tido ainda a oportunidade de estar aqui. Espero poder voltar mais vezes. O tema que nós vamos trabalhar com vocês, que nós vamos tentar esclarecer, é sobre a obediência e a resignação. A história cristã nos diz e nos orienta que o mais obediente e o mais resignado dos espíritos que encarnaram nesse planeta foi exatamente o daquele dos qual nós somos os maiores seguidores, foi Jesus Cristo. Ele foi o maior exemplo de obediência e resignação. Por que a gente diz que foi Jesus? Porque ele recebeu do seu Pai a incumbência de reencarnar nesse planeta e aqui fazer as transformações tão importantes que ele fez na vida religiosa desse planeta Terra. E por que eu digo que ele foi resignado? Porque ele era um espírito de bilhões de anos de nascimento. Não tinha mais a menor necessidade de reencarnar em nenhum desses planetas de prova e expiação. Com certeza, nesse tempo nosso, era quase que um planeta primitivo dentro da classificação planetária da doutrina espírita. Então, Jesus aceitou resignadamente essa orientação e esse pedido do Pai amado. E veio e reencarnou. Segundo dizem os ensinamentos, o maior sofrimento de Jesus não foi o seu calvário, o seu sofrimento da cruz, o seu sofrimento da crucificação, dos açoitamentos que ele recebeu, das injúrias, calúnias e humilhações. Dizem que o maior sofrimento de Jesus foi exatamente ele se reduzir o seu espírito para voltar à possibilidade de reencarnar, porque já havia bilhões de anos que ele não reencarnava mais.
Segundo dizem, ele demorou 1000 anos para fazer esse trajeto de onde ele estava até chegar no nosso planeta. Tamanha era a quantidade de miasmas terríveis que existem na nossa atmosfera. Isso hoje a gente está falando. Imagina naquele tempo, então, quanto era muito mais difícil. Então Jesus, em sua infinita bondade, aceitou obedientemente e resignadamente a incumbência de ser o nosso maior exemplo, porque através dos seus ensinamentos nós aprendemos muito e nós podemos evoluir muito o nosso espírito, que foi exatamente o que nos trouxe desse planeta. Nós não viemos aqui passear, não viemos fazer negócios, não viemos fazer fortuna, não viemos ficar feios ou bonitos. Nós viemos aqui para evoluir o nosso espírito. Tudo o que nos acontece hoje, nesta oportunidade reencarnatória, é fruto, faz parte dos meus acordos feitos no plano espiritual quando ainda desencarnado. Tudo que eu estou passando agora faz parte desse meu acordo para a reencarnação. A família que eu vivo hoje é a mais adequada e a mais perfeita para a minha evolução. Os amigos que eu tenho também, a casa que eu frequento para a devoção da minha religiosidade também é a casa mais perfeita para a minha evolução espiritual. Então nós aceitamos isso e nós oramos para que essa aceitação seja de forma resignada. Por isso vem a importância de sermos obedientes e resignados. Essa obediência não é aquela obediência cega que a gente diz, mas a resignação precisa ser. Porque tudo que nós passamos aqui é do nosso merecimento. Não tem absolutamente nada que nós passamos, vivemos, sofremos. Temos alegrias, temos tristezas, temos felicidade ou infelicidade. Tudo o que nós passamos é do nosso merecimento e é fruto das nossas semeaduras, pretéritas ou atuais. E a gente pede uma reflexão. Se você não está feliz com aquilo que você está colhendo agora, observa a qualidade e a natureza das sementes que você plantou num passado recente ou remoto. Talvez o passado remoto a gente não vai se lembrar muito dele, porque já faz algum tempo. Mas o passado recente a gente ainda consegue lembrar. Tudo, irmãos, tudo o que nós passamos agora, colhemos agora, é fruto das nossas semeaduras. Por isso a importância da gente aceitar de forma resignada os ensinamentos, de sermos obedientes principalmente às leis naturais, e as leis que nos ensinou Jesus Cristo. É bom lembrar que Jesus Cristo nunca escreveu nada, né? Não sei se ele não gostava ou por que é, mas realmente ele não escreveu nada. A única notícia que nós temos de Jesus escrevendo alguma coisa foi que rabiscava o chão quando foi aquela senhora pegar água lá na Sesmaria, ele estava escrevendo no chão. A única notícia que nós temos de Jesus escrevendo alguma coisa foi nessa época. Tudo que existe escrito de Jesus foi escrito pelos 4 evangelistas. E às vezes foi escrito na época, foi escrito algum tempo depois. O certo é que tudo que está escrito foi escrito por outros sobre a vida dele. Mas todos aqueles que escreveram conviveram com Jesus. Parece que um deles só que não. Conviveram com Jesus durante todo o tempo. E se lembram muito de tudo, porque aquilo era aquilo que Jesus viveu, que foi o testemunho da sua vida, que é o mais importante para nós, não só o que ele falou, porque o que ele falou talvez a gente não consiga ter uma compreensão perfeita. Naquele tempo era difícil, continua sendo difícil entender às vezes as parábolas de Jesus. Mas o mais importante que Jesus deixou para nós foram os testemunhos, foram os exemplos. E ele era obediente
ao pedido do Pai. Imaginem vocês, Jesus, vamos imaginar a gente voltando a esse passado 2000 anos atrás e conviver com aquelas pessoas daquele tempo, rudes e ignorantes, que por qualquer razão assassinava, matava, torturava e fazia e acontecia. Imagina a gente vivendo naquele tempo, a dificuldade que seria para nós, para os nossos espíritos que têm um pouquinho só de evolução, porque de lá para cá a gente não evoluiu muito, não. E tenho certeza que éramos nós mesmos que estávamos vivendo lá naquele tempo, era nós mesmos. As reencarnações acontecem há milênios, né? Aqui nós temos espíritos aqui com já alguns milhares de anos de existência, os espíritos, eu disse, né? Os corpos já são mais jovens um pouquinho, né? 40, 50, 60, mas os espíritos já têm alguns milênios de vida. Então imaginem vocês Jesus, em sua plenitude, em sua luz radiante, ter que conviver com aqueles irmãos. Tem que ter muito amor. Tem que realmente saber muito do amor incondicional. Tem que ser extremamente resignado para conviver com tudo aquilo. Ao ponto de ensinar, naquele tempo, se alguém lhe esbofetear a face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Até hoje a gente não aceita isso. Naquele tempo, Jesus já ensinava que se alguém lhe bater na face direita, ofereça também a esquerda. Ele dizia também que se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, ande mais 2 ou 3 com ele. A gente não aceita esse tipo de coisa hoje. Nada obrigado a gente aceita. E se alguém te tomar uma túnica, dê também a roupa, dê também a túnica, a veste. De repente, num mundo daquele totalmente diferente, onde os valores eram outros, olho por olho, dente por dente, se alguém lhe der um murro, dê-lhe 2. Essa era a lei. Engraçado é que essa lei ainda perdura hoje nos nossos dias, né? Nós não temos muito costume de levar desaforos para casa. A gente precisa aprender a levar desaforos para casa, sim. É o primeiro princípio de deixar e abandonar o orgulho, a vaidade, o preconceito. Se alguém te ofendeu na rua, não revide. Se você revida, você está se equiparando com o seu agressor. Às vezes até de forma pior, porque o seu agressor talvez não tenha o conhecimento que você tem. Mas às vezes a gente revida. Então nós precisamos de aprender a levar a desaforo para casa. Porque tem muita gente que diz, eu não levo desaforo para casa. Não é assim. Se me xingar, eu xingo também. Se me bater, eu bato também. O quanto nós ainda precisamos aprender. O quanto nós ainda somos desobedientes e não temos nenhuma resignação com relação aos ensinamentos do Mestre, com relação aos exemplos que ele nos deixou. Tão resignado era e praticava tanto amor incondicional com todos que ele pedia, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Aqueles que o açoitaram, aqueles que colocaram nele a coroa de espinhos, aqueles que lançaram a lança do lado, que esbofetearam, que cuspiram nele, que escarneceram, para todos estes Jesus pediu clemência, pediu que o Pai os perdoasse. E quantas vezes eles pedem por nós também? Quantas coisas ruins a gente ainda faz em pensamentos, em palavras, em ações, em atitudes, em posturas, quantas coisas erradas a gente ainda faz. Então Jesus ainda pede para o Pai, Pai, perdoai essa humanidade de hoje, de 2022. Eles ainda não sabem o que fazem. Isso é verdade. Nós ainda temos muito que aprender. Mas o que é pedido para nós é muito simples, que apenas a gente seja obediente aos ensinamentos,
Agora, no nosso caso, da doutrina, ela tem inúmeros exemplos, bons exemplos. Nós ainda, além dos exemplos da doutrina, nós temos exemplos de praticantes da doutrina. Veja aí um Chico Xavier, veja um Divaldo Franco. Quantos ensinamentos o Chico nos deixou de humildade, de resignação e coragem. A resignação de Chico era tamanha que ele é capaz de abrir mão de qualquer benefício financeiro que porventura fosse doar a ele alguma coisa. Ele sempre entregava para onde ele trabalhava, ali na cidade de Uberaba. É ser extremamente despreconceituoso, é ser extremamente caridoso, em nada querer de ninguém. Qual que era a renda do Chico Xavier? Ele tinha a renda de aposentado do Ministério da Agricultura, que ele era um escriturário do Ministério da Agricultura. E ele viveu com aquele dinheiro a vida inteira. Teve alguém aqui da cidade, do estado de Goiás, que foi lá uma vez e deu uma fazenda para ele, sabem disso, né? Ele veio e devolveu. Sinal de quê? De humildade. O Chico já sabia de antemão, né, pelas suas tantas vivências passadas, que nada daqui se levava. Nada. Tudo fica aqui. E vem o texto evangélico. Não acumuleis fortuna onde os ladrões roubam e as traças corroem. Interessante isso, né? Qual a natureza da fortuna que nós estamos guardando e onde nós estamos guardando? Porque todo bem que nós praticamos aqui, toda sementinha pequena de bem que a gente pratica aqui, ela não é plantada aqui. Ela é plantada no outro plano. E normalmente ela multiplica do jeito da semente daqui. Cada semente multiplica em 100. Olha que maravilha. Esta sim nós vamos colher. Todo bem que aqui praticarmos é uma sementinha que nós estamos plantando e guardando no outro plano. Aqui, daqui, nada levamos, a não ser o bem que tenhamos praticado. Tudo fica aqui. E agora, nesses momentos mais difíceis que nós estamos atravessando agora, onde tantos perderam e continuamos perdendo tantos entes queridos, é que a gente às vezes chega a umas conclusões mais próximas de que nada aqui nos pertence. Pode ser conveniente, mas não nos pertence. Pode ser atrativo materialmente, mas não nos pertence. Pode nos trazer alegrias fortuitas, mas não nos pertence. Tudo fica aqui. E nós somos extremamente frágeis. Esse corpo físico que nós agora ocupamos são extremamente frágeis. Que pelo menos o nosso espírito seja pujante, seja iluminado, seja corajoso, porque ele é eterno. Ele é eterno. E esse espírito precisa ter mais influência sobre a nossa matéria para que a gente consiga e aprenda e saibamos abrir mão das coisas que às vezes nos pesam. Porque tudo que nós temos aqui é pesado para nós. Tudo que temos aqui é pesado para nós. Desde os materiais até os emocionais. Tudo é pesado. E nós precisamos de trabalhar mais leves. Nós precisamos de nos conduzir com uma leveza maior, que é exatamente a leveza espiritual. E olha, de todas as coisas que eu tenho notícia, tanto daquelas que a gente pratica, como aquelas que a gente ouve falar, né? Daqueles baluarte da doutrina. Tudo o que a gente pratica aqui de bem é que nos traz a verdadeira felicidade. A prática do amor ao próprio, de forma incondicional, é que nos traz a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Todas as outras são rápidas, passageiras, efêmeras, e não nos traz aquele, como é que a gente pode dizer, aquele êxtase espiritual, aquele êxtase da alegria.
Mas a prática do amor incondicional, ela nos traz essa alegria. E a gente vê nessa casa aqui muitos trabalhos extremamente interessantes da prática desse amor incondicional. Tem os tratamentos que são feitos, tem as escolas que estão sendo abertas aqui para ensinar todos aqueles que precisam, que querem, né? Tratamento aos jovens, às crianças, tratamento das doenças, a biblioteca. Então, tudo é aberto para essa prática desse amor incondicional. Ninguém que trabalha aqui recebe nenhum centavo. Todos doam isso, de forma absolutamente voluntária. Isso chama-se semear no outro plano. E estão, assim, obedientes e resignados, porque tocar um trabalho desse não é fácil. Tem que ser resignado para conseguir fazer isso dessa forma desprendida. E também estão sendo obedientes, porque é assim que nos ensina o Mestre Jesus. Muito bem, meus irmãos. Agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado mesmo. Espero que a gente possa se reencontrar outras vezes nesta casa. Meus irmãos, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, ou a imagem edificante, para criarmos as condições necessárias para que a nossa prece seja ouvida. Jesus, bom e amado Mestre, nós te pedimos nesse instante que permita aos irmãos espirituais aqui presentes, espíritos de elevada envergadura, para que nos ajude neste momento, renovando as nossas energias, as nossas forças, eliminando toda e qualquer energia contrárias ao bem, à caridade e ao amor. Que Jesus possa nos amparar, nos capacitar, que possamos conseguir romper com as nossas mazelas morais, com as nossas montanhas do egoísmo, do orgulho, da vaidade e de tantas outras mazelas que precisamos curar em nós. Que Jesus nos abençoe, que as vibrações dessa prece cheguem até os nossos parentes em casa, aos nossos irmãos, aos necessitados, aos nossos amigos e principalmente aos nossos inimigos, Jesus. Que o Senhor nos ensine sempre a perdoar, seja lá o que for, que é através do perdão que a gente consegue evoluir. Que todos que trouxeram a sua garrafa de água possa ser fluidificada, possa colocar o remédio necessário às dores de cada um, tanto do corpo físico quanto do espírito, Jesus. Também aos irmãos que estão com as garrafinhas de água em casa, preparadas, que a espiritualidade também possa colocar o remédio necessário a cada um. E assim nós encerramos a nossa reunião da noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja, Jesus.